Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um tempo de culto virtual, um momento onde nós cultuaremos ao Senhor, onde nós iremos adorar o Senhor através do estudo da palavra e também através das músicas que serão cantadas daqui a pouco. Quero te convidar a orar nesse momento, apresentando esse tempo, apresentando a sua vida, apresentando o seu coração diante do Senhor, para que o Espírito Santo encontre morada, para que o Espírito Santo encontre a sua mente, o seu coração preparados para aquilo que Ele tem a fazer hoje. Me acompanhe a oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e consagrar ao Senhor esse tempo, Pai. Que o seu Espírito Santo esteja na direção de tudo isso que vai acontecer, seja da ministração da palavra ou do louvor através das músicas, que o Senhor seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre aqueles que estão em casa agora, cuidando daqueles que precisam de cuidado, dando alívio para aqueles que precisam de alívio, descanso, aos que precisam de descanso, consolo, conforto. Que o Senhor esteja cuidando de forma integral, Pai. Recebe esse momento, Deus, que esse momento inteiro, que esse vídeo todo seja uma adoração ao Senhor, Pai. E que isso provoque também aqueles que estão assistindo a um espírito de adoração a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Estamos terminando hoje a nossa série de mensagens em João, falando a respeito dos sinais. Sinais estes que apontam para a verdadeira vida que há em Jesus. E hoje nós vamos então ler o capítulo 11 do Evangelho de João. E nós leremos do versículo 1 até o versículo 45. João 11, de 1 a 45. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele havia falado do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus, viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Maria: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: o Mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando
e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviastes. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esse texto deixa claro para nós que Jesus é a ressurreição e a vida, e que todo aquele que nele crê desfruta de vida eterna. Se você está assistindo esse vídeo e você se distrair em algum momento com alguma coisa, eu quero que você fique com isso gravado na sua mente e no seu coração. Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele crê desfruta de vida eterna. E nós vemos isso no texto a partir do desenrolar dessa história. Essa história que começa com Jesus, então, tendo a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava doente, havia falecido. E então Jesus passa ali mais um tempo onde ele estava, até então ir ao encontro de Lázaro, de Marta e também de Maria, e Lázaro já se encontrava morto, como ele inclusive já havia dito aos seus discípulos. A morte faz parte dessa história. A morte faz parte do que está acontecendo aqui nesse texto. E é importante a gente entender que a morte, ela não é algo prazeroso. Pode parecer óbvio dizer isso, mas é importante nós entendermos que a morte só existe porque o pecado existiu. A morte é fruto do pecado. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 2, quando Deus está falando com Adão, ele diz para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do bem e do mal, e que no dia que eles comessem, de certo, eles morreriam. E o que acontece no capítulo 3 de Gênesis é que Adão e Eva comem do fruto, e então eles são condenados à morte, porque a morte, ela é consequência do pecado, ela é resultado do pecado. A morte, como resultado do pecado, ela tem alguns efeitos no ser humano. Um dos efeitos que nós podemos ver no texto é a tristeza. A morte causa tristeza. Quando Jesus chega em Betânia, Marta e Maria estão chorando, aqueles que estão à volta também estão chorando, eles estão sofrendo, porque a morte alcançou Lázaro e ele já não mais vivia.
A morte causa sofrimento, a morte causa dor, a morte causa tristeza. Nós podemos ver isso na vida de Marta, na vida de Maria, daqueles que estavam à sua volta, mas também na vida de Jesus. O texto deixa claro que Jesus comoveu-se profundamente. Jesus entristeceu-se com a morte profundamente. E o texto chega a dizer que Jesus chorou. E é um choro de sofrimento. É um choro porque Jesus sabe que a morte, ela é resultante do pecado. Ela é resultado do pecado. Jesus sabe que a morte, ela só existe porque o pecado entrou no mundo e danificou todas as esferas do mundo. Inclusive nós, a humanidade, a natureza, o nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com Deus, todas as esferas foram atingidas pelo pecado. E isso causa dor, isso causa sofrimento, isso causa tristeza. Além disso, nós podemos ver também que há aqui, de certa forma, um certo ceticismo, ou seja, uma desconfiança de que se Jesus de fato poderia ressuscitá-lo. Tomé chega a dizer: nós vamos para lá porque nós vamos para nós morrermos também. E é importante a gente entender que esse ceticismo, essa falta de crença em Jesus, de acreditar em Jesus, também gera morte. Também gera morte. O grande problema desse texto tem nome. E o nome desse problema é a morte, como resultado do pecado. E a morte, muitas vezes, também como resultado do ceticismo. O fato é que, quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, a gente consegue perceber que nós não sabemos lidar com a morte, porque nós não fomos feitos para a morte, mas nós fomos feitos para a vida. A morte sempre nos pega de surpresa. E aqui eu não estou falando da nossa morte, mas a morte de pessoas queridas, de entes queridos, ela sempre nos pega de surpresa. Nós nunca estamos preparados para a morte, porque nós não fomos feitos por Deus para a morte, nós somos feitos para a vida. Nós não sabemos lidar com a morte do próximo, nós não sabemos lidar com a possibilidade da nossa morte. Muitas pessoas não gostam nem de falar a palavra morte, por não saberem lidar com isso. Como eu disse, a morte entrou no mundo devido ao pecado, e com isso ela trouxe tristeza, ela trouxe choro, ela trouxe dor, e isso se aplica a nós também. A morte causa em nós tristeza, a morte causa em nós choro, a morte causa em nós dor, porque nós não fomos feitos para a morte, nós não sabemos lidar com a morte. E nesse texto, onde a morte está explícita ali, nós vemos que, apesar da morte estar bem presente, Jesus não quer enfatizar a morte, mas Jesus quer dar a vida e mostrar ali então que Ele é a própria vida. Não somente que Jesus dá a vida, mas que Ele é a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, e Ele deixa isso claro, Ele diz isso. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Há então aqui, através de crer em Jesus, um resgate das nossas vidas. E que resgate é esse? O resgate é que, ao invés do pecado ter efeito sobre as nossas vidas, nos tragando, nos levando para a morte, crendo em Jesus, nós temos uma reversão disso. E o propósito das nossas vidas é cumprido, o propósito
de nós termos vida e vida eterna, porque nós somos feitos para a vida eterna. E Jesus, através do seu sacrifício, proporciona isso. E quando nós cremos, então, em Jesus, nós conseguimos desfrutar dessa vida para a qual nós fomos feitos. O objetivo de Jesus, com tudo aquilo que Ele fez, com a ressurreição de Lázaro, era que aqueles que estavam à volta dele crescem nele, para que eles pudessem então experimentar a vida eterna. E Jesus não quer que eles creiam, que as pessoas creiam nele simplesmente por vaidade. Não, Jesus quer que as pessoas creiam nele porque ele sabe que isso é o melhor para as pessoas. E por que é o melhor? Porque através de crer em Jesus, as pessoas são resgatadas da morte. E elas podem então ter vida e vida eterna, vida verdadeira, e não uma sobrevida, não uma vida que simplesmente se baseia naquilo que se pode ver, naquilo que se pode conquistar, naquilo que se pode ganhar com seu próprio esforço, mas uma vida baseada naquilo que Jesus pode gerar em nós. A gente vê que Jesus, ele se entristece, como eu já disse, com o pecado. Isso fica evidente nos versículos 33, 35 e 38. A morte entristece a Jesus, mas ainda assim, Jesus age para que a vida venha trazer alegria. Jesus ressuscita Lázaro como um sinal para aqueles que estão à sua volta. E o versículo 45 nos diz que esse propósito é cumprido, o propósito de que pessoas crescem nele. O versículo 45 deixa isso claro quando diz que muitos creram em Jesus, muitos daqueles que estavam ali creram em Jesus. Essas pessoas então estão sendo resgatadas da morte para a vida. Como eu disse, nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida e para a vida eterna. Nós nascemos com uma sede do eterno, e essa sede só pode ser saciada por Jesus, que é a própria vida. Nós temos sede de vida, então somente Jesus, que é a ressurreição e a vida, é que pode saciar essa nossa sede. Eu espero de verdade que você consiga identificar essa sede na sua vida, que você consiga identificar, que você consiga perceber que a sua sede por Jesus, a sua sede por vida e vida eterna é maior do que a sua sede por dinheiro, por conquistas, por qualquer coisa passageira que seja, mas a sua sede é maior por Jesus. Jesus é a ressurreição e Ele é a própria vida. Jesus não deseja que você creia nele, ou que Ele é Deus simplesmente por Ele ser egocêntrico, ou coisa semelhante. Ele quer que você creia para que você experimente vida e vida plena. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida abundante, vida plena. É essa vida que Jesus quer que você experimente. A vida que Jesus tem para dar não é uma vida cheia de tristeza, dor, que são causados pela morte e pela iminência da morte, mas Jesus quer te dar uma vida de alegria e de paz, na certeza de que Ele venceu a morte. E isso faz com que nós vençamos a morte também quando nós cremos nele. Quando nós cremos nele. Essa é a vontade de Jesus para a sua vida. Como nós reagimos então diante dessa oferta a nós? Essa oferta de Jesus de vida e vida eterna, de vida abundante, Ele que venceu a morte.
essa oferta de Jesus de uma vida de paz, uma vida de alegria, como nós reagimos a isso? Primeiro, eu gostaria que você entendesse que você precisa crer em Jesus. Acredite em Jesus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Acredite, creia que Jesus Cristo é o próprio Deus que morreu e ressuscitou para que você pudesse ter vida eterna. Mantenha os olhos onde realmente importa. Não mantenha os olhos nas coisas que passam, nas coisas que são passageiras, mas mantenha os olhos naquilo que é eterno. Mantenha os olhos em Jesus. Não desvie os seus olhos de Jesus. Em meio às circunstâncias, não desfoque, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. E para aquilo que Ele pode proporcionar a você. E a coisa mais importante, a primeira dessas coisas, é vida, e vida de verdade, vida eterna. Por fim, não é você que encontra a vida, é a vida que te encontra. É o próprio Jesus que proporcionou a possibilidade de você e eu termos vida, e vida verdadeira, e vida eterna. Mas para isso você precisa crer. O apóstolo Paulo diz que aquele que confessa com a boca e crê com o coração que Jesus é Senhor, esse será salvo. Crer com o coração tem a ver com crer com a vida. A sua vida vai demonstrar se você está crendo em você mesmo, nas coisas passageiras à sua volta, ou se você está crendo em Jesus. E a minha oração e o meu desejo é que você creia em Jesus, que veio ao seu encontro, quando Ele se tornou homem, abriu mão de sua glória, desceu, se tornou homem assim como eu e você. Creia em Jesus e desfrute da verdadeira vida. Entenda que essa ressurreição que Jesus fez aqui na vida de Lázaro, ela é um sinal que aponta para o próprio Deus e que aponta para a vida que Deus, através de Jesus Cristo, quer gerar em você e em mim. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, eu oro para que o Senhor gere vida eterna nestes que estão me ouvindo nesse momento. Eu oro para que os olhos destes estejam fixos no Senhor. Eu oro para que o Seu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um, para que eles possam crer com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que eles têm, com tudo que eles são. E que assim eles possam encontrar vida abundante, vida de paz, vida de alegria, vida eterna no Senhor. E que assim eles possam ter a sede de vida saciada pelo Senhor, que é a água da vida. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Um forte abraço, que Deus abençoe a você e a toda a sua família.